Graça e paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos iniciar a escola dominical e vamos orar. Pedir para os nossos irmãos que não podem estar aqui hoje. Pedir pela vida do Felipe também, que o Senhor toque nele para cura. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, louvado e engrandecido é o Teu santo nome. Bendito és Tu, Senhor Deus. Bendito aquele que vive e reina para todos sempre. Pai amado, nós confessamos as nossas faltas, nossos pecados, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado, tudo que nós vivemos, falamos, todo pensamento impuro, Pai, toda condição errônea, equivocada com relação ao caminho santo que o Senhor nos propõe, Pai, nós confessamos a Ti, assumimos a nossa culpa, Pai, e não queremos praticar novamente, mas se o Senhor não for conosco, se o Senhor não fizermos, Senhor meu Deus, segundo a eficácia da Tua palavra, fiéis, como viveremos, Pai? Por isso, Senhor Deus, que a Tua palavra seja de bálsamo ao nosso coração, que limpe a nossa mente, que reavive o desejo, Senhor Deus, de viver somente as Suas coisas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedindo a vida do Felipe, que não está aqui hoje, do Ronaldo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os visite. Toma o Felipe nas Suas mãos, Pai. Senhor Deus, e o levanta, Pai querido, e o fortalece. E, Senhor Deus, toca no seu corpo, alma e espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem dado aos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, se eu não me engano, foi o início, né, da ressurreição, não foi? O estudo da ressurreição. Eu não vou ler Hebreus, já lemos. A ressurreição dos mortos, que é a ressurreição, não simplesmente ressurreição de um morto. É uma doutrina. E é a base da fé e da salvação. Nós não somos salvos simplesmente para não irmos para o inferno. Nós somos salvos da ira vindoura, ou seja, somos livres da condenação e recebemos uma promessa de que iremos o que com o Senhor? Morar, isso. Eu quero chamar a atenção para um discurso de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos, no caso, ele estava ali ainda, que ele falou assim, ó, preste bem atenção. Vou para o Pai e não me vereis mais, não é isso? E ele fala assim, olha, na casa do meu Pai, vocês vão lembrar disso? Há muitas moradas. Essa frase é literalmente um mistério. A Bíblia, quando cita a palavra mistério, ela cita assim, alguma coisa que está descoberta para alguns. Olha só. Ou para uma única pessoa. Não é o contrário, que não está descoberta. Os mistérios da Bíblia, eles sempre são revelados para pessoas específicas. Eu vou dar um parênteses aqui no que eu estou falando de Jesus para os discípulos. Por quê? Já repararam que algumas coisas que são ditas no Novo Testamento, você não vê escrito no Antigo? Por quê? Porque nem tudo está escrito, entendeu? Vocês acham que a vida de Moisés, quando Deus falou assim, aquilo ali, lei, dirigiu o povo, pensa o que aconteceu em 40 anos, as revelações que Moisés teve. Pense nas revelações dos profetas, independente do que está escrito. E isso, muitas vezes, era passado para o povo, mas não relacionado com uma escritura. Por quê? É como o Evangelho de Cristo. Como é que diz? Se tudo de Jesus, não haveria livros no mundo para relatar tudo o que foi feito por Jesus. Foi feito por ele. Já, isso é um exagero, eu não sei. Isso inclui espiritual, atitude, inclui tudo. Quando Jesus falou assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele falou, eu vou preparar o que para vocês? Eu irei ao Pai e vos prepararei um lugar, não é isso? Pensa nessa palavra, lugar. Por quê? Na casa do meu Pai há muitas moradas, já existe. Então existe um fundamento, existe um local. Se não fosse desse jeito, não é isso que diz a palavra? Se não fosse assim, o que ele falou? Eu teria dito. Isso. Se fosse de outra forma, eu teria avisado a vocês, mas é como eu estou falando. Irei, prepararei, para que onde eu estiver, essa é a base do que vamos aprender hoje. Onde eu estiver, o que tem? Vocês estejam comigo. Isso, vós estejais comigo também.
Mas para eu estar onde Jesus está, terei que estar como ele, concordam? Certo? Aí ele falou só, eu vou preparar o lugar, vou preparar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Só que ele estava ali em carne. Ele morreria como qualquer ser mortal. Então ele condicionou os discípulos, ele falou assim, olha, vocês vão estar comigo. Não explicou, vocês vão estar. Se a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos mortos é o principal consolo do cristão. Porque, entendam, Abraão, por um acaso, foi para o inferno? Não, pelo contrário. Pelo contrário mesmo, ou seja, seio de Abraão é o local onde a divisão, não é isso? Do Sheol, do Hades. Hades no Novo e Sheol no Antigo. Eles já estão no Senhor. Não seria suficiente isso? Mas não foi prometido. O que foi prometido quando você se arrependeu dos seus pecados? O que foi prometido para você? Que tipo de vida que foi prometido para todos aqueles que se arrependeram e entregaram as suas vidas aos pés de Cristo? Vida eterna. Para ter vida eterna, entenda bem, é diferente, irmã Elizabeth, de morrer e ficar separada para o Senhor. É diferente. A palavra vida no grego é zoe, ou zoé, como o pessoal pronuncia, mas é zoe. É vida abundante, respirável, mas condicionada ao mover de Deus e não ao mover da carne. Para você falar assim, eu viverei eternamente, já começa a explicar a ressurreição dos mortos. Vocês viverão. Por quê? Porque a Bíblia não diz que Adão era imortal, mas não havia o quê? A morte. Vocês entenderam? A antítese não diz. Em compensação, a morte não imperava. Não imperava. A condição que nós comentamos na semana passada, e trouxe as perguntas da irmã Elizabeth, e mais a indagação de alguns irmãos, é que no final você, mas como procede isso? Nós comentamos o básico e hoje vamos ver. Deixa a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, por favor, no capítulo 4. Deixa aberto aí no capítulo 4. É a primeira Tessalonicenses? Primeiro. Capítulo 4. Só deixa aberto no capítulo 4. Todos acharam? Então deixa eu fazer terminar o comentário. Para você ter vida eterna, você tem que sentir essa vida. Vocês vão reparar que só quem falou na parábola do rico e Lázaro foi o rico. Ele indagou. Mas Eclesiastes fala que os mortos não sabem de nada. Os mortos nada sabem. Esse nada sabem é a condição que eles têm memorável ali naquele local. Ou seja, quando diz nada sabem, esse trecho no hebraico é assim: nada sabe com relação ao que nós sabemos aqui, ou seja, a forma de nós vivermos. Nós vivemos sabendo que o quê? Nós vivemos tendo uma certeza. Qual é, irmã Elizabeth? A certeza que quando a gente está vivendo, qual é a certeza que nós temos? Qualquer ser humano. Da salvação. Não, qualquer ser humano. Não, A única coisa, a única coisa certa. Não é a morte? A morte. Então, isso é certíssimo. Para qualquer homem, nós vivemos já sabendo que não vamos morrer. Como é que é o pensamento de vocês? Já pararam para pensar? Vai ter uma hora que você vai expirar, que você vai partir. Então nós começamos a achar que felizes são os que já partiram, porque já passou por uma coisa que você não passou ainda. Os entes queridos que partiram, onde eles estão? Quem será que é o seu fulano? Aí começa, ele tinha uma vida assim, uma vida assada. Nós não sabemos, mas sabemos ao mesmo tempo o que acontece para todos. O pensamento que nós temos quando alguém parte
de que assim, o que ele está fazendo agora, não é isso? Onde ele está? E esse onde ele está, nós amenizamos o nosso pensamento. Olha, poxa vida, quem sabe, tem um mistério por trás disso e tal. Não. A Bíblia fala o seguinte, fala que ao homem é dado morrer quantas vezes, Sam? Uma. Vindo depois disso, o juízo. Mas isso é uma coisa sintetizada para vocês entenderem. Ele não vai morrer 2 vezes. Mas não é porque ressuscitou, lembra? Ressuscitou, morreu uma vez. É a morte final, ou seja, a morte em que você não vai voltar de lá, onde você está, sacramentado, e vai viver novamente desde o início, ou seja, você vai, como diz algumas instituições religiosas, você vai voltar à vida reencarnando, não é isso? Numa outra pessoa para morrer de novo. Pega aí o versículo 13. Eu vou pedir alguns irmãos para ler, eu vou versículo por versículo. Joyce, lê bem firme aí o versículo 13, por favor. É Paulo falando à igreja de Tessalônica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Certo, para aí. Ele frisou assim, irmão, não quero que sejam ignorantes. Aí alguém vai perguntar, mas naquela época a igreja tinha visto já muitas coisas, não tinha visto, irmão, tipo assim, muitas coisas maravilosas, ressurreição de mortos pelos discípulos, não é, Alessandro? Imposição de mãos, recebendo o Espírito, mas Paulo verificou uma coisa, devido a ter a seita dos saduceus, que não eram considerados hereges, entendam bem, não eram considerados hereges. E hoje eu vou explicar por que a ressurreição dos mortos era uma coisa que assustava. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles criam na ressurreição dos mortos. Com essa frase. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Aí alguém pergunta, então eles eram hereges? Não, eles não eram. Sabe o que eles criam? Eles criam que, tipo assim, que a salvação com relação a Deus era assim, morreu, já não está lá no gozo do Senhor? Era aquilo ali. Eles não criam no que Jesus falava na casa do meu pai em muitas moradas. Eles criam o seguinte, olha, separação entre indigno, infiel, ímpio, do justo. É isso que eles criam. E com isso eles também não criam que havia anjos também, e por aí ia. Mas a ressurreição dos mortos era o ponto principal. Então quando falam, muitas pessoas creem isso. Quer ver um exemplo? Morre um crente hoje, a primeira coisa que faz, está com o Senhor, parece que nós não lembramos. Nós não pronunciamos isso, olha, o irmão partiu, está aguardando a ressurreição. Veremos o irmão de novo. Lembra que Jó falou, eu sei que o Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a quem? Ao meu Redentor, ao meu Salvador. Isso aí. Ou seja, há uma apresentação disso aí. Então, Paulo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E nem o quê? Olha só. Acerca do que já faleceu. Isso. Para que não... Lê, Jorge. Para que não... Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isso. Agora eu tenho que ser muito bem orientado isso. Sabe o que ele fala, vocês entristeçais? Porque quando você crê fielmente na ressurreição dos mortos, você vive a tua novidade de vida apresentável, porque só existe uma novidade de vida, mas a sua novidade de vida apresentável, irmã Elizabeth, é uma novidade assim, eu aguardo isso. Então, como eles tinham dúvidas, eles se esmoreciam no caminho, tipo, poxa vida, eu estou entristecido. Sabe aquela tristeza que dá no caminho com o Senhor, das tribulações? E uma hora dessa vamos falar sobre isso. Eles não conseguiam lembrar, nós não estamos morrendo somente para partir para o Senhor. Nós estamos morrendo, porque segundo a palavra, uma coisa só nasce se ela estiver o quê? Morta. Lembra da semente? Semente. Touro. Não sabeis vós que nada pode ser vivificado se não morrer antes? Vivificado se não morrer? Irmã Elizabeth, lê o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso, olha só. Quando Paulo fala isso, tornará a trazer, não é que os irmãos não criam. Eles perguntavam, mas como? Ressuscitar um morto? Lembra da ressurreição? Lembra da menina, como é que é o nome daquela que Pedro ressuscitou, que fazia as vestes? Dorcas, não é isso? Que era, acho que tinha outro nome. Dorcas era o nome e tinha uma variação na língua de outro nome. Era Tabita? Acho que era Tabita, né? Sim, Tabita. Isso, então. Tem também que o pessoal ri, né? Que fala Thalita Cumi, mas que Thalita Cumi era uma frase, não era o nome da menina. Então, essas pessoas, quando ressurgiram, eles viram o milagre. Mas não alegrava eles, assim, não que eles não quisessem alegrar, porque a pessoa vai viver de novo, vai morrer. Quando fala na ressurreição dos mortos, ele fala assim, mas como eu verei essa pessoa? Eu estarei com ela? Como é que é? Aí Paulo fala, assim também os que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer. Então é uma promessa séria, que o Senhor visita no coração de todos nós, se há isso aí. Pode falar, irmã Elizabeth. Uma dúvida que me surgiu agora. No caso de Dorcas, que morreu, né? Deus foi lá e tal, ela ressuscitou. Mas aí como fica aquela coisa que diz que a pessoa só morre uma vez? Não, acabei de falar. É a morte principal, ou seja, ninguém volta de novo em outro corpo. Como alguns ensinam aí, sabe, de reencarnação. Eu morri, agora eu reencarno em outra pessoa. Na minha quarta reencarnação. É isso que a Bíblia fala, morre só uma vez. Então, mas ela não já tinha morrido? Sim, mas o morre uma vez é a morte total, ou seja, você vai partir, não importa se ela ressuscitou, a morte é uma só. A morte é uma, é aquela morte que você não vai voltar. Você não vai voltar. Mas no caso aqui, então, foi um outro estágio, não foi morte. É o que eles percebiam, não foi morte. Ela morreu, só que foi ressuscitada pelo poder do Senhor, pelo poder da palavra que tinha com os apóstolos, não é isso? Os mortos, os surdos ouvem e falam, sabe? Só para lembrar, algumas coisas aconteciam e o próprio Senhor falava assim, eu já até sei mais para que eles saibam que o Senhor aqui está fazendo, para que o poder de Deus se manifeste. Ele falou isso com Lázaro. Isso, para que creiam que o Senhor me enviou, alguns sinais acontecem, alguns milagres acontecem. Igual disse, se alguém pecou, isso vai acontecer por causa de que não? Para que se manifeste o poder de Deus. Olha só. Quer ver um exemplo? Já viu um testemunho de pessoas que dizem que voltaram da morte? Eu nunca vou duvidar disso, porque isso para mim não é nada. Vê se você entende. O milagre de ressurreição dos mortos era um milagre equiparado a qualquer outro. Sabe por quê? Porque Jesus o realizou, é um milagre composto de outros milagres. Lembra que eu expliquei? A carne sendo tratada, não é isso? Os ossos sendo tratados, tudo não é somente assim, levanta aí. Pensa bem, é um conjunto de milagres. É um conjunto. Quando uma pessoa é ressuscitada, ela vai passar pela morte de novo. Não tem relatos que foram ressuscitados 2 vezes. Não existe esse relato. A ressurreição de alguns mortos na Bíblia foi para o que o Alessandro falou aí agora? Para a manifestação do poder de Deus e da glória. É isso? Pai, eu sei que tu sempre me ouve, mas falei isso para que eles creiam. Lembram que do estudo passado que nós comentamos da dificuldade que eles não conseguiam? Jesus falava, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Tá, Senhor, eu sei que tu és o Messias. Não é isso, ao ponto de Jesus se angustiar. Lembra do texto? Se angustiar. Pai, eles não creem, mas não é crer somente no milagre de trazer Lázaro. Eles não creem que o que eu vim anunciar é vida, e vida após essa vida carnal. Após, os irmãos vão entender perfeitamente, olha só, então isso entristecia as pessoas. Silvia, lê o versículo 15. A pergunta que a irmã está fazendo, irmã Elizabeth, no decorrer do estudo será respondida. Assim, totalmente. Não esqueci não, a própria palavra vai explicar. 15, Silvia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Continua. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ó, tá vendo aí?
Uma coisa é falar da ressurreição dos mortos aqui, outra coisa é o acontecimento. Tu viu o que Paulo falou aqui? É tão sério, o momento é tão crucial na história do homem, que pensem bem. John Bunyan cita no livro dele que fala assim, olha, vocês não têm ideia do que é a execução final do resgate de Deus. Vocês sabem que a criação geme, não é isso? Esperando a manifestação dos filhos. Nós seremos filhos mesmo, filhos, definitivamente na ressurreição dos mortos. O que a Bíblia fala que nós somos agora? Nós somos filhos do Senhor. Filhos adotivos, nós somos servos. Isso, mas seremos co-herdeiros com quem? Com o Senhor. Com Cristo. Entendeu? Então ele fala assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Olha o evento. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo. E os que morreram antes? Antes de Cristo? Não tem dúvida disso não. Não tem, eu acho não, vocês vão ver. Ressuscita depois. Não ressuscita. Como é que uma pessoa guarda aquilo que não viu? Lembra de quando pegou o apresentador de Jesus, qual era o nome dele? Quem lembra? Zacarias. Quando ele pegou Jesus, despede teu servo agora, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Lembra disso, irmã Elizabeth? Lembra, Joyce? Já leu isso? Despede teu servo, ou seja, eu posso partir. Eu já vi, ele não viu, eu só vi um menino. Meus olhos viram a concretização do seu plano. Abraão, Isaac, Jacó, todos foram avisados disso. É isso que eu estou dizendo. Eles se conduziram com o Senhor. E Enoque, que foi trasladado com o corpo inteiro para o céu. E Elias, que foi levado pelos carros de fogo. E Eliseu, que morto, caiu um defunto lá na cova dele. Já leram isso? E ressuscitou. E o Senhor Jesus, que quando foi crucificado, vários santos que estavam enterrados, já leram isso em Mateus? Vários ressuscitaram, andaram pela cidade de detalhe. A única parte onde a cidade santa é citada, sabia disso? É interessante, ninguém reparou isso, tá? Cidade, C maiúsculo, santa. Sabe por quê? Era Jerusalém, não era? Não era a morte, o evento da morte de Cristo? Sim. Os mortos não levantaram das suas tumbas, uma ressurreição. Vários santos, diz pessoas santas. Como eles eram santos? Eram as pessoas que aguardavam a promessa do Senhor. Por isso, que a palavra diz, nós veremos no decorrer dos outros estudos, que a primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou, quando morreu, foi descer, segundo a Igreja Católica, qual é o texto que fala assim? Mansão dos mortos. Mansão dos mortos. Não é errado isso não, porque quando fala mansão dos mortos, é uma variação da palavra do grego, ou seja, o local onde os mortos moram. Ele desceu, e a Bíblia fala que ele anunciou o que aconteceu aos espíritos. E a Bíblia fala que ele foi livre da morte. Nós vamos ver tudinho aqui na palavra, eu estou dando uma prévia. Quem o ressuscitou? O Pai. Lembra que o Pai, Salmo falava, não me deixará a minha alma na sepultura, mas me redimirá. O próprio Davi falou isso acerca de Cristo. Me resgatará. O Pai ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, lembre-se, nós não ensinamos aqui, e é verdade biblicamente, que a ressurreição dos mortos não é para ver a vida que você vai levar adiante? Não é? Lembra que quando ressuscitou Lázaro, ele viu o quê? E retornou a minha vida mortal. Jesus ressurge, Maria vê, primeiro o anjo falou assim, o anjo sentado na pedra, não está mais aqui não, olha os detalhes, irmão, o corpo não está mais aqui, olha a prova, já ressuscitou. Aí ela olha para o lado, Jesus, mas ela não conhece. Aí Jesus fala assim, Maria, ela, Rabone, não me detenhas. Ela quis abraçar Jesus, não me detenhas, ainda não subiu ao Pai. E primeira coisa que ele fez, serei recebido agora. Pensem, como é que Jesus foi recebido lá em cima? Lembra, ele eterno, desceu, encarnou. Vão começando a pensar, porque vocês vão glorificar o Senhor pela ressurreição dos mortos, que é a esperança do meu coração. E tem que ser dos irmãos. Foi recebido no céu, e os anjos assim, não é que ele ressuscitou, não é que é impossível. Porque os anjos deveriam pensar assim, como é que deve se morrer? Vocês
falando de batalha de anjos? Sim. A batalha dos anjos, quando eles expulsaram lá em Apocalipse, você acha que espírito luta? Houve pancada, houve morte, houve espada. E vocês vão ver isso agora, vão entender a ressurreição dos mortos. Quando Jesus entrou, já entrou como primícia. Já não era o mesmo de antes. A Bíblia fala que o quê? Foi-me dado todo o poder. Todo o poder. Está complicado? Vai ficar pior. Quer ver? Continua. Alessandro, versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ó, tá aqui. Estaremos para sempre com o Senhor. Seremos o quê? Arrebatados. O que é arrebatamento? Esquece tradução. O que vocês têm por arrebatar? Ó, eu vou te arrebatar, hein, Joyce? Tirou de um lugar e colocou em outro. De assalto. A irmã Elizabeth já tinha entendido essa palavra? Arrebatamento é ser tomado de uma forma que você não entende. O que aconteceu comigo? Simplesmente isso. Serão tomados. E vão ver em outra carta dele que durante esse milésimo de segundo, o que vai acontecer com o nosso corpo? Nós que ficarmos vivos? Quem pode responder? Morreremos. Ao mesmo tempo, idêntico que viveremos. Então, de uma forma ou de outra, quando fala transformação, você já passou para a morte. Já transformou. A ressurreição dos mortos nada mais é, vocês que aqui estudam isso, do que a recomposição e o revestimento daquilo que é celestial, para que adentre aonde mora o Senhor, onde há literalmente corpo. Jerônimo que ele dizia corpo. Quem fala isso é a Escritura, nós vamos ver. Para que haja autorização de você que estava no local de descanso, aguardando, agora adentre as portas. E a sua função seja, segundo o capítulo 22 de Apocalipse, fazer o que dia e noite? Adorar ao Senhor. Já leu isso, Joyce? Já viu isso, irmã Elizabeth? E adorarão o Senhor dia e noite. Cantarão. A Bíblia fala que não vai precisar de sol. E tudo esse sentimento. Andarão pelas ruas. As ruas serão de ouro e cristal. A cidade vai descer não tocando o chão. E vi a Nova Jerusalém que descia ataviada como uma noiva, preparada para aqueles. Por quê? Por que eu não creria na ressurreição dos mortos? Você só se pode sentir isso ressurgindo. Mas não, irmã Elizabeth, dependendo de sangue. Estou citando irmão como exemplo. Não dependendo da verdadeira função dos rins, não dependendo do coração estar, Joyce, perfeitamente alinhado. Não dependendo do sangue, se uma perna é mais curta que a outra. Não, não depende de nada. Mas alguém poderia ser, pelo poder de Deus, imortal desse jeito, não era? Quem era desse jeito? Não, eu não disse que ele era imortal, mas quem foi criado desse jeito? Livre desse condicionamento físico. Que eu falei logo no início. O pai de todos. Abraão. Não, o pai de todos, de toda a humanidade. Toda a humanidade saiu dele. Adão. Adão, entenda bem. Ele tinha uma composição orgânica igual a nossa, mas não havia essa dependência. Então hoje, para eu tornar alguém imortal, e não ter como medir imortalidade, porque eu teria que... Imortalidade tem que ser assim, já tem 500 anos que ele vive. Mas não sabemos o que vai acontecer depois, nos próximos anos. Mas ele viveu umas 500 anos, ele não morre. Não, ele é imortal, se ele tomar um tiro, ele morre. Entendeu agora? Sim. Essa dependência. Carne e sangue herdam o reino de Deus, é isso? Não. Carne, o teu corpo normal não herda o reino de Deus. A Bíblia chama de transformação, não confundo com regeneração. Quando fala transformados, diz que nós seremos revestidos daquilo que entra no reino de Deus. Uma capa, no original grego fala assim, uma vestimenta que cobre a outra já não existe. Já não existe. Finaliza para mim, irmã Elizabeth. Perdão, o Miguel está com a Bíblia aberta no mesmo versículo. Lê, dá para o Miguel ler. Lê, Dá essa.
Aqui, lê o versículo, lê os 17, não é isso? Sim. O 17, sim. O 18. Tudo. Só o 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pronto. É aí que entra. Agora a gente vai prosseguir só com a visão. Por que a Bíblia fala consolai-vos? Pela tristeza que acontece por algumas pessoas de não crer, ou crer diferente, ou estar enganado, ou estar desesperançado. Qual é a função de um consolo, segundo a Bíblia? De te levantar. Certo. De te permanecer de pé, de te forçar a continuar, de te segurar pela mão e de conduzir junto. Como nós somos consolados pelo Senhor? Alguém já sentiu o consolo do Senhor? Sim. Mas você sabe que o consolar do Senhor, ele é perfeito, mas pela nossa imperfeição, muitas vezes ele é momentâneo. Sim. Ele é momentâneo. Tipo, tristeza pela morte de alguém, não é isso? Não é isso? Porque todos nós já perdemos ente querido. Tristeza. Agonia incessante, de repente vem um refrigério, mas tudo isso não é passageiro. Não é que seja imperfeito para o não. Ele é passageiro. Por que é passageiro? Porque o Senhor é imperfeito? Não. Por que então? Porque sofremos agruras todo dia e essa perseguição se renova, certo, mas por e a que gente nós acaba sofremos? perdendo foco. Porque nós somos o quê? Carne humana. Não, mas fisicamente somos o quê? Carne. Carne e sangue. Entendeu? Quando Paulo fala assim, consoláveis uns aos outros, lembre-se, nós nos livraremos disso aqui. Já sabe me lembrar? Trarei lembrança aquilo que me traz esperança. Vou trazer memória, vou me lembrar agora desse momento que eu estou passando. Isso aí. A irmã Elizabeth, eu estou usando a irmã Elizabeth como exemplo aqui, pode ser qualquer um. A irmã Elizabeth vai caminhar e vai ser consolada várias vezes. Por quê? Porque várias vezes, se você é consolado várias vezes, é porque várias vezes o quê? Você sofre, mas sofre. Então pensa. O sofrimento não tem a ver somente com essa terra, mesmo com coisas boas. Tipo assim, você perdeu tua casa, é uma coisa lícita para você, mas não pertence a essa terra. Sim. Então concordam comigo que a palavra ensina: despojai-vos de tudo que tem aqui, mesmo possuindo, e lembrai-vos de quê? Das coisas que são do céu, e uma delas é adentrar aquela situação. Por quê? Por que eu pensaria? Eu pensaria assim, poxa, eu morri no Senhor, graças a Deus, estou em paz. Se a promessa, assim, mas quem falou para você que eu vou te deixar aí? Tu vai ouvir a minha voz, Elizabeth, vai ressurgir. Quando ressurgir, vai ter os mesmos pensamentos, mas não imperiais com relação à carne. Porque carne e sangue não herda. Quando fala carne e sangue, não está falando somente de pecado. Não tem como esse corpo herdar o reino de Deus. Não tem como. Passa para 1 Coríntios, por favor. Lembra da consolação. Capítulo 15, 1 Coríntios. Agora eu quero que os irmãos, eu só vou ler. Pretendo fazer isso, ler. E os irmãos entendam. Porque não terão mais dúvidas após lerem isso. Capítulo 15. E o roxo imperou aqui, porque é tão grande que eu tive que marcar apenas os versículos para não ler. No capítulo 15, o título já diz. Qual é o título aí, Silvia? A ressurreição. Qual o título, Joyce? Ressurreição de Jesus. Qual o título, irmã Elizabeth? A ressurreição. Miguel tem título na sua? A ressurreição de Cristo. A ressurreição. É isso aí. Tome a palavra ressurreição. Paulo se preocupou tanto com isso por causa da experiência que ele teve. Conheço um homem há 14 anos, se no espírito não sei, se na carne não sei, foi arrebatado até aonde? Até o céu. Não é só até o céu. Terceiro. E viu coisas que são inefáveis ao homem. Ou seja, não tem como explicar. Não é que não é proibido falar, não tem como explicar. Ele viu aquilo ali. Ele foi dado para esse Paulo, olha só, veja o que espera vocês. E foi arrebatado. Ele diz assim, eu nem sei se foi no Espírito, porque quando se comenta a ressurreição, né, Silvio?
quando se comenta a ressurreição, a tendência é falar assim, mas a Bíblia tem uma parte que fala, ressuscitou no Espírito. Aí algumas entidades, vocês vão ver, pegam isso e falam assim, tá vendo? Ó, não ressuscitou. Eu vou fazer um comentário rápido. Pode falar. O Denis, toda vez que eu evangelizo o Denis, ele chega algumas coisas que o Denis é um amigo, que ele é haitiano, e ele, algumas coisas, ele ri, porque ele fala assim, nisso eu não acredito. E uma vez eu comentando que o Senhor tinha formado um homem do barro, ele riu. E eu falei para ele assim, Denis, olha só, quem criou o sol é Deus? Falou automático, Deus que criou o sol, então, o sol. Quem criou as estrelas? O sol. E será que Deus é tão poderoso para criar o sol e não teria poder para formar um homem do barro? Ele emudeceu e mudou o semblante. Ele falou, rapaz, nunca tinha pensado nisso. Talvez a igreja queira exemplo, explicar porque também não crê totalmente neste poderio. Já está entendendo, Joyce, até agora? Sim. Mas eu sei que o entendimento dos irmãos está incompleto. Entendimento não quer dizer que você entende na plenitude. Você entende até o devido momento. Estou entendendo. Vamos ver aonde o Senhor vai nos levar. Cada um vai ler um. Começar pela Silvia. Capítulo 15, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aqui, entenderam? Olha aqui. Se prega, a base da pregação não era que Cristo ressurgiu? Qual foi o aviso? Quando Cristo ressurgiu, que se apresentou aos discípulos, vá e diga para todos que eu o quê? Ressuscitei. Não essa palavra. Estou vivo. Eu vivo. Quem falou ressuscitou foi o anjo. Diga a eles que eu vivo. Olha só, é Zoe de novo. Eu estou vivo aqui, ó, como eu prometi para vocês. O meu pai não me deixou na morte. E detalhe também, né? Se deixa Jesus na morte, agora eu vou fazer uma alegoria aqui. Presta atenção. Jesus acabava com tudo lá dentro, porque a Bíblia diz que a morte não pode o quê? Segurá-lo. Pensa bem. Jesus, no submundo dos mortos, aquilo foi um terror para o que tinha ali, seja o que fosse. Há filmes de terror que mostram lá o inferno com aqueles bichos, carro velho, assim, não importa o que os homens pensem. Quando Jesus desceu, eu falei assim, ele está aqui, andando livremente, assumindo com toda autoridade, passeando da parte boa, não é isso que diz lá? Para a parte ruim. O rico viu Jesus andando livremente com todo o poder e autoridade, falando para os espíritos, eu tenho todo o poder. Eu tenho. Então é isso que eu quero, que eu desejo, que Deus colocou no meu coração para os irmãos. Anseiem por entender isso aí, a ressurreição dos mortos, porque é a única coisa que dá esperança. Não é somente morreu, fulano se salvou. A ressurreição dos mortos é a comprovação da salvação. Não tem essa de você avaliar, fulano era um homem humilde, tudo bem, mas a comprovação é no final. Serão chamados o quê? Pelo nome. Quem leu? Silvio leu qual? Versículo 12. O Miguel leu 13, Miguel. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Aqui. Aí ele começou a colocar em xeque. Se não há ressurreição dos mortos, então o quê? Cristo não ressuscitou. E então tudo que nós pregamos para vocês é o quê? Mentira. Não é mentira não, Paulo. Que isso? Tá doido? Não. É que a gente tem dúvida. Não, olha só. Eu digo para vocês, se Cristo não ressuscitou, tudo que eu estou falando para vocês é balela. Eu não presto para nada, eu sou uma pessoa vil, eu engano vocês. Porque eu anuncio uma coisa que não aconteceu. Irmã Elizabeth, lê o versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Mas eles tinham fé. Mas por que Paulo fala que é vã? Você deixa de ter fé, Silvio? Assim, um exemplo, pela graça de Deus, mas eles... se torna uma linha de pensamento. Isso. Uma corrente... De que adianta eu ter fé? Gente, vamos explicar com a palavra. De que adianta eu ter fé? Toda a fé do mundo.
ao ponto de transportar os montes e não tiver o amor de Deus? O que tem a ver o amor com a ressurreição? Eu digo para vocês, a tribulação, vamos lá, Romanos capítulo 5, a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança. Será que tu lembra do restante, Joyce? E a esperança o quê? Não desaponta. Por quanto o quê? O amor de Deus está derramado nos nossos corações. Vê se você entende. Não é esse amor que você vai sentir que eu sou próximo. Derramado nos corações é com promessa, ou seja, você está marcado pelo meu amor. Eu lembrarei de você no túmulo. Eu lembrarei de vocês. Por isso que Paulo fala, buscar os melhores dons, mas se vocês não tiverem o amor de Deus derramado nos corações, tudo isso que vocês veem de milagroso não adianta nada. Repete, foi a Irmã-Beth que deu? Sim. Foi? Repete o versículo. É vão o quê? Não é esse versículo que está lendo? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa Vã pregação. no grego é o seguinte, vocês podem crer e ter visto, não tem valor nenhum se Cristo não ressuscitou. Porque ele disse, a morte não prenderá, derruba esse templo e eu o reconstruo em 3 dias. Falava da morte dele. A ressurreição dos mortos é o alvo de Cristo, de Deus, do Pai. Aí ele fala só, tudo que vocês viram até hoje, o que vocês impuseram as mãos e andou morto, não vale de nada. Porque se você faz um padre de contato, fez para quem? Em que lugar você fez? Aqui. Para que creiam. Não, aqui. Aqui. Na terra. Se você ressuscitou morto, ressuscitou para quê? Para que creiam e ainda estejam aqui nessa terra. Isso. Se você limpou o leproso, tu limpou em que lugar? Aqui nessa terra. Isso. Se você apregoou e tirou a tristeza dos corações e as pessoas compungiram o coração, você nós queremos essa salvação, você fez para quê? Para onde? Pode falar para cá. Aqui nessa terra. Aqui nessa terra. Mas com um rio que vai... Não, mas então, aqui nessa terra. Sim, aqui nessa terra. Mas com a ressurreição dos mortos como promessa, tudo isso se torna o quê? Tudo que foi feito com a ressurreição dos mortos como promessa, entendam isso, por favor. Com a ressurreição dos mortos no coração de todos vocês que estão aqui, se torna tudo isso o quê? Que foi feito aqui na terra, tudo o quê? Contrário de vã. Não é vã a vossa fé? Não tem valor nenhum? Valorosos. Porque prefiguram o quê? O que há de acontecer no máximo. Qual é a última atitude de Deus para conosco? A última atitude de Deus para conosco. Não importa daqui até o porvir. Não é a ressurreição dos mortos? Estarão sempre com o Senhor? Já tinham pensado nisso? Já tinham? Ao último ato, nós nos entristecemos, irmãos, porque não percebemos, nós não cremos. Não percebemos como estamos percebendo hoje. Gera uma esperança tão grande, a ponto de você não ter medo de nada. De nada, de nada. Você não teme mais nada nessa terra. Você não teme. Parou em que versículo, Maria Elizabeth? 14. Isso. Agora o Alessandro. Lê, Alessandro, o 17. Tudo isso pode ser estudado em casa direto, mas eu estou pulando os versículos para ganharmos tempo. Vai. O 17. Não, perdão. Emenda o 14 aí. Não, a irmã Elizabeth vai ler o 14 de novo e o Sandro emenda com o 17. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Emenda, Sandro, 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Aí! Como que eu estou nos nossos pecados? Eu recebi a Cristo como Senhor da minha vida. Não é quer dizer que você está enganado e condenado. Ele diz, se Cristo ressuscitou, nada disso funcionou. Por quê? Porque nós nos maravilhamos com os acontecimentos, não nos maravilhamos quando a pedra foi aberta. Não nos maravilhamos, comemoramos a Páscoa comendo chocolate, não nos lembramos que ao 3º dia, ele o quê? Ressuscitou. Isso, para a glória de Deus Pai. E todos os que o receberem, todos que crerem no nome dele, viverão com ele. Repete o versículo, Sandra. Se Cristo não ressuscitou, 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Joyce,
18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha aí, Paulo pegou pesado, pronto. Eu vou explicar para vocês porque tem ressurreição dos mortos. Os que morreram, o quê? Os que dormiram, não é isso? Estão o quê? Perdidos. Então não comprova que eles aguardam alguma coisa lá ser avisada para eles? Olha aí, pega as escrituras, é o código. Não há esperança para eles, então eu creio firmemente que quando Jesus entrou no Hades, os que dormiram na esperança, lá da época de Abraão, lá da época de Moisés, os tementes a Deus, aqueles que aguardaram, eu sei que o Senhor não abandonará o seu povo, ficaram assim, a promessa está cumprida, porque a Bíblia fala que ela juntou aquele grupo de gente e levou para outro lugar, não é isso que diz? E levou o cativo o quê? O que estava lá no cativeiro, levou, não me pergunta como, levou tudo, aqui vocês não ficam, nesse lugar não, outro. Qual versículo que está dito? 18. E também os que dormiram em Cristo. Joyce, o 19, que é famoso nas pregações. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está vendo? As pessoas não pegam esse versículo e não pregam? Já ouviram pessoas pregando sobre isso? Mas prega o seguinte, irmão, não se baseia só nas coisas aqui dessa terra. Nós somos os mais miseráveis. Ele não está falando isso. Olhando o contexto, está falando o quê? Se o que esperamos da nossa fé é baseado nessa terra, as coisas lícitas que ele está falando. Não está falando de pecado, não está falando de harmonização com as coisas materiais. Lê nas suas, Silvio, por favor. 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está falando de alguma coisa de pecado? Porque o texto diz, se esperamos em quem? Em Cristo. Só nessa vida aqui? Ou seja, depois da nossa morte, a gente vai ficar dormindo lá, graças a Deus, eternamente. Tá, enquanto o Senhor reina lá em cima, eu estou lá. Pelo menos eu não fui para o inferno. Paulo chama de miseráveis, são mais dignos de lástima, de choro, porque não foi essa a promessa e a igreja estava sendo enganada com esses pensamentos, não com pessoas falando, com esses pensamentos. Nós vamos partir para o Senhor, nós vamos partir para o Senhor, nós vamos partir para o Senhor. Não, vocês serão ressuscitados ao soar da última trombeta. Voltando agora. Não, Joyce ainda, no 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que comprova isso? Olha o texto. Ele foi feito o quê? Irmã Elizabeth, o que foi feito aí? Ele? Não, o que foi feito dele? O versículo 20. As primícias dos que dormem. O que significa essa frase? No meu está como sendo ele o primeiro. Isso. A seu está como, Silvia? Primícias. Então, o que aconteceu comigo, o que eu fiz, vai acontecer com vocês. Porque eu fiz. Eu vou fazer com vocês. Lembra do texto de João? E aquele que me honra, eu o quê? O ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim e recebe aquele que me enviou, tem onde Deus, e eu ressuscitarei no último dia. E vai agora, e eu ressuscitarei no último dia. E vai falando, e eu ressuscitarei no último dia. Frisando isso, mas nunca ninguém entendia. Eu ressuscitarei no último dia. Eu trarei você à vida de novo, Joyce. Entendeu? Eu trarei vocês à vida. Mas agora, nós lemos o 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Aí pula, lá do versículo 35. Irmã Elizabeth, lê para mim, por favor. 35. Nós estamos emendando tudo. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Tá vendo? Paulo falou assim, eu sei que vocês vão me pegar nessa carta aqui. Vocês vão fazer uma pergunta. Lembra do que os saduceus falaram para Jesus? Uma mulher teve, não é isso? O marido morreu. Você quer lembrar? Do rico perguntando, Senhor, mas como é que pode um homem nascer de novo? Não, do rico não, do Nicodemos. Voltarei para o ventre da minha mãe. Como é que pode só? Você mexe em Israel, não sabe essas coisas? Já tinha sido dito em Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel já tinha sido dito isso. Agora vocês veem. Qual foi a pergunta? Paulo falando assim, eu sei que vocês vão perguntar, mas como é que sucede isso? Então era uma coisa simples? Não era. Entendeu, irmã Elizabeth? Não era simples. Então a irmã não está sendo diminuída em nada, dando dúvida. Porque os maiorais tinham dúvidas e zombavam disso. Então, me diz aí como é que vai ser feito isso.
Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Olha bem, não está dizendo, ó, se vai ressuscitar, que não tem a ver com essa ressurreição que aconteceu do fulano que estava morto e ressurgiu para morrer de novo. Com que corpo virão? Já que eles vão sair da onde nós cremos, do gozo do Senhor, para habitar num corpo de novo. Completa o versículo, irmã Elizabeth, leu 36 e assim vai emendar com o 40. A irmã Elizabeth vai ler o 36 e a Silvia emenda com 40. Insensato. Para só um minutinho. Sabe o que significa insensato na Bíblia? Dentro do original? Você pode hoje em dia chamar uma pessoa de insensata. É até meio chique. Ela não sabe que está sendo denegrida e xingada, mas o nome é bonito, né? Ser insensato. Sato é forte, né? Mas insensato na Bíblia é tolo, idiota, sem entendimento algum. Insensato. Você não consegue pensar, não? Lê, o versículo assim vai emendar com 40. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Entenda bem, quando fala glória, é plenitude do entendimento, ou seja, se é uma representação de corpo humano, nós pegaríamos aquele corpo do Leonardo da Vinci, já viu? Aquela pintura que mostra a perfeição do corpo humano, não é isso? É que o nome assim. Então, vamos supor que aquilo ali fosse a glória do corpo humano. Ou seja, a glória, ou seja, a representação. Não é melhor nem menor. Quando fala glória, no original é representação, ou seja, o corpo de um animal, a glória dos animais, ou seja, vai se pegar um animal como exemplo. Não dizendo que ele é melhor do que os outros, mas vai pegar um animal e falar assim, olha, tá vendo aqui? O animal não passa disso. É isso que está dizendo. Então, o versículo 40 fala assim, repete, Silvia. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Mas quem tem tradução diferente disso? Tem, Joyce? É a mesma coisa? Tem um pouquinho diferente. Pode ler, então. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e outra a dos terrestres. Isso, apenas exemplificou o que eu falei do original, ou seja, a majestade, ou seja, aquilo que exemplifica, isso aqui é um corpo terreno. Agora, vocês não repararam nada não? Ele falou que há corpos celestes. Só que ele vai citar planetas, olha bem, ele vai citar planetas, vai citar o Sol, corpos como matéria. Mas não vai parar por aí não, olha só. Lê Joyce, nós paramos no 40. Lê o 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Olha aqui, morre, ele quer dizer o seguinte, você morre e aparece incorrupto, perfeito, entendeu? A promessa, continua. Vamos lá, o versículo 50, Alessandro. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o Irmã Elizabeth, o 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí ele começou a pegar pesado. Eu vou dizer um mistério para vocês, isso foi revelado a mim isso aqui. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos passaremos pela morte. O que ele falou no outro texto, Tessalonicenses. Nem todos dormiremos, mas o quê? Transformar seremos. Esse transformado não é o metamorfose, da regeneração do novo nascimento, da salvação em Cristo. É uma capa, ou seja, uma coisa que envolve dando perfeição. Ou seja, você ressurge e ao mesmo tempo que é como ressurgir com tudo que é perfeito. Pensamento perfeito, mas tudo assim, como se fosse humano. Pensamento, sentimento, alma. Por isso que eu creio que as pessoas falam assim, eu não vou ter tristeza porque eu vou lembrar de alguém que não está lá. E as pessoas não questionam isso? E na ressurreição dos mortos você não encontrar fulano e ciclano? Esse condicionamento, isso é nosso terrestre. Nós não sabemos como será lá, porque seremos o quê? Ele fala como os anjos. Lembre-se,
que há corpos celestes. Gravem isso. Gravem isso, há corpos celestes. Qual foi o versículo? 51. Não, já lemos 51, né? Isso. Na verdade, o mistério. Agora, foi a irmã Elizabeth que leu? Isso. Leu 52, irmã. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso. Silvio, 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Lê Joyce, o 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí. Cumprirá. Ele falou assim: eu vou provar para vocês onde vocês estão esquecendo. A chave está entregada. É como falar assim: o trator foi tratorado. Entendeu? Como pode? Todo mundo era morte, perdeu. Ela foi tragada. O Rojão falou assim: foi consumida. Não tem mais utilidade, irmã Elizabeth. Tanto que vai ser lançado no lago de fogo. Os demônios, o inferno e a morte. Acabou o império dela, acabou. A ressurreição dos mortos, Paulo falou assim: eu provarei para vocês, da mesma forma como tem corpos terrestres, tem um corpo celestial. Aí ontem eu conversando aqui, o que torna uma coisa invisível? Fisicamente falando, não é a frequência com que ela age? A pá do ventilador se torna invisível se girar em altíssima velocidade. Sim. Se colocar um fundo da mesma cor naquela velocidade, você não vai ver parte do ventilador. Então, nossos olhos, eles têm uma limitação de ver o invisível. Quando as pessoas viram anjos, foi concedido a eles ver. Foi concedido ver. E o anjo se apresentou, e o anjo comeu, não é isso? Comeu. E Eliseu sai da cabana, e o menino: Senhor, nós estamos cercados pelos soldados assírios, não é isso que diz lá? Ele fala assim: mas são os que estão conosco, não é? Está lá, viu que estão com eles. O menino como? Olhou, não viu nada. Ele falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Repararam essa frase? O Senhor abriu os olhos dele. E a Bíblia fala que estavam cheios de anjos, preparados uma ordem de Eliseu. Uma ordem. Carros de fogo em volta deles, protegendo. Isso é o invisível. Quando Paulo fala assim, qual foi o versículo que nós lemos aqui? Assim, tragada foi a morte da vitória. Ele fala assim: tragado, ou seja, aconteceu aquilo que é impossível. Como pode a morte foi tragada da vitória? Aí ele cita um trecho do profeta Oséias, que é o próximo. Lê, Alessandro, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória, tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso. Continua lendo, 56 e 57, por favor. No caso, aguilhão. Aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Continua. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí lembra que Paulo falou: consolai-vos uns aos outros com essa palavra, lá para os Tessalonicenses? Sim. Não falou? Sim. Agora ele completa aí, irmã Elizabeth, leu 58 e a gente finaliza essa parte aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas ele tinha acabado de falar: se vocês crerem ao contrário, será o quê? Tudo que vocês estão falando. Inútil. Vão. Inútil. Então aí ele está dizendo: seja constante. Não fala para você ser vigoroso e ao mesmo tempo ter dúvida. Ele fala constante, ou seja, continue caminhando. Foi feita uma promessa, não pergunte para o Senhor de novo. Não questione o Senhor de novo. Apenas prossiga. Porque quando fala obra do Senhor, são atitudes segundo a vontade de Deus. E não somente obra. O pessoal fala assim: vai para o culto, e ele ceia, e ele prega a palavra. Mas quando fala obra do Senhor, são as atitudes e movimentos que nós fazemos segundo a vontade de Deus. Ou seja, a condução desse mundo por vir. Agora, para a gente encerrar, vamos começar em Mateus
e vamos passar os 4 evangelhos assim, ó, só o final. Mateus, vai lá pro finalzinho. Tudo isso que ele falou do corpo, que há corpos celestes, que há corpo espiritual, os irmãos vão ver agora. Ó. Mateus capítulo 27. E não precisa nem comentar, só vou ler. Os irmãos vão entender tudo. Ó. O Silvio, leu 52 e 53, por favor. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Continua. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Certo, olha bem. Acontecimento que se deu devido ao quê? Na morte, na crucificação de Cristo, não foi? Sim. Agora vai para o 28, a irmã Elizabeth. 28, versículo 5. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. O 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. O anjo comprovou o quê? O que não estava ali que eles estavam procurando? O corpo. O corpo. Não vão achar o corpo aqui, porque ele ressuscitou. Não vão achar mais o corpo. Aí, Alessandro, lê o 9. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Peraí. Mas pode um espírito ser abraçado? Não. Como as pessoas dizem, ressuscitou em espírito? Não. Leu 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide, dizei a meus irmãos que sigam para a Galileia, e lá me verão. Ó, me verão. Vamos continuar. Agora vamos para Marcos. Ó, ver, tocar. Marcos, finalzinho de Marcos. Estamos encerrando. Só tem um trecho marcado aqui em Marcos, que eu marquei. É o 6 e o 7. Miguel, pode ler? Qual capítulo? O capítulo 16, perdão. 6, 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês. Não. O 16, versículos 6 e 7. Ah, tá. Não tenham medo, esse? É. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Isso. Até isso, ó. Não, até aí. Não, perdão. Completa. O 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Isso. Agora, irmã Beth, repete na sua tradução, que eu sei que a sua é bem diferente dessa. Diferente, não é nada de errado, não vai? O 6 e o 7. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus do Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Tá vendo? Ele não está mais aqui não, olha aqui, ó. O que vocês procuram não vão achar. Ele já ressuscitou, então entendam bem. Até agora, Gero, você está ali, não está o corpo, não está nada, tudo bem, isso aí tudo nós sabemos. Passa para Lucas, final de Lucas. Finalzinho lá. Capítulo 24.
Joyce, vai ler pra gente. Versículo 39. Pode ler? Pode. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha bem, não é necessário, é apenas observar a escritura e falar assim, muito obrigado. Porque o próprio Jesus falou. Você entendeu, Joyce? Vem cá, me toca. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Não repararam, não? A perfeição da situação da ressurreição de Cristo e ainda ficou o que no corpo dele? As marcas. Lembra que ele falou? Não é buraco. Ficou, fala marca, cicatriz. Toca, que não foi isso, irmã Elizabeth? Não pediram para tocar? Até do lado onde enfiou a lança? Olha só, e não é o corpo que vai e volta para o céu? Ah, já foi só naquela hora que ele representou ali. Não. Está aqui, ó. Você não crê? Aqui, ó. Essa frase dele, pois um espírito, o quê? Não tem o quê? Carne nem ossos. Como vede que eu tenho. Mas engraçado, eu não marquei para você ver, mas ele entrou com a porta fechada. Todas as vezes, nenhuma foi batida na porta. Se apresentou no meio deles. Então, esse corpo tem limitações? Não. Não tem limitações. Entendeu, Beth? Lembra do que você perguntou acerca da morte? Então, aquela morte é uma morte diferente? Não, a morte é a morte. A ressurreição, sim. A ressurreição final é uma. A ressurreição do morto, porque eu orei, porque Deus permitiu que ele voltasse à vida, é outra. Aquele volta para a corrupção, ou seja, para aquilo que vai apodrecer e vai acabar. Mas essa ressurreição é a promessa. Lê, Sandro, o versículo... Não, foi Joyce que leu? Qual foi o versículo? 39. 39. Lê o 40, por favor. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Vai. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Aí, pediu para comer. Pediu para comer, não foi porque ele engoliu. Aí os insensatos falam assim, mas quando ele come, como é que é a digestão? Vê se os irmãos entendem. Quando nós questionamos, a dúvida não é porque você tem esse questionamento. Porque eu não quero crer, então eu vou criar um subterfúgio. Mas peraí, mas ele comeu? Sim, ele comeu. Ele comeu. E acabou. Ele falou, tens alguma coisa para comer? Continua, Joyce. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. Aqui. Vai para João, por favor. João. Tá no finalzinho. Lê, Alessandro, 20, versículo 17. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas... Aqui, para. Observaram que eles fizeram questão de anotar com as portas trancadas, porque estavam com medo. Continua. Por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Continua. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Irmã Elizabeth, o 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. É isso. Pode continuar.
Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Certo, olha bem. Ele mandou colocar a mão, não sejas incrédulo. Presta atenção nessa frase. E presta atenção na exortação de Paulo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Lembra que ele falou assim, olha, vocês estão ficando tristes por causa disso? E chamou de insensato aqueles que perguntaram, então me explica, como é que vai ser? Olha aqui, eu perdi o versículo aqui. 27. Hã? 27. Isso, 27. Aqui, continua, irmã Elizabeth, o 28. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que viram e creram. Os que não viram e creram. Isso, olha aqui. Bem-aventurado não é porque você está me vendo, porque foi necessário fazer isso para que você cresça, mas bem-aventurados os que não verão e crerão firmemente, como se estivesse na frente. Exemplo disso, Paulo falando aos Gálatas, falou assim, vem cá, vocês são tão insensatos, eu apresentei Jesus Cristo como personificado na frente de vocês, e vocês voltaram às fábulas e à carne. Ou seja, aquele os olhos de vocês apresentou Cristo personificado, ou seja, vocês não precisam ver, eu estou apresentando ele para vocês perfeito. Parando no versículo 29. Não, é isso. Agora pula, 21, Silvia, 21:1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Calma. Lê o 4. Porque o texto, eu estou falando dos textos principais, mas os irmãos já conhecem o texto. Vai, o 4. O 1 diz que ele se apresentou lá no mar. O 4, versículo 4. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Padre, eu quero só explicar isso aí. Explicar não, comentar com os irmãos. Repararam que Jesus não estava dando para conhecer? Sim. Mas isso é um pouco estranho, porque ele ressuscitou. Sim. Ele voltou com o corpo dele. O corpo transformado. Mais perfeito. O que tinha em Jesus antes? Que Isaías fala. O seu olhar era um olhar de homens de dores, não é isso? Um homem, não havia nada nele que nós desejássemos. Ou seja, o que é esse homem para desejar? Não é bonito, não tem olhos verdes, entendeu? Como os filmes apresentam Jesus, não é isso? Que judeu de olho verde é ótimo, mas tudo bem. Não há formosura. O seu semblante é um semblante de homens de dores. E aprove a Deus moê-lo. E como estava transfigurado o seu rosto. Sabe por que eles não conheceram Jesus? Porque a última visão não é sempre o que fica. Sim. Não é sempre assim? Sim. Assim, a última, eu lembro da irmã Elizabeth, eu não lembro de 12 anos atrás, você entendeu? Eu lembro da Silvia, eu lembro da Silvia 12 anos, se eu ver uma foto eu vou até lembrar, mas eu lembro da irmã Elizabeth agora, saiu daqui, eu estou lembrando da irmã Elizabeth. Lembra? Há mais de 12 anos, 20, sei lá, que nós nos conhecemos, era a Elizabeth, mas eu só posso lembrar mesmo se eu pegar uma foto, um vídeo e ver. A Silvia também é a mesma coisa, a Joyce. Eu vejo, eu só posso lembrar da Joyce criança, mas a visão que eu tenho real da Joyce, ela está aqui. E qual foi a última visão que eles tiveram de Cristo? Na crucificação. Totalmente desfigurado, acabado. Então você quer dizer que ele era o mesmo? Não. Quando a Joyce trabalha com maquiagem, não tem que ver os milagres que a Joyce opera. Não, é sério, você desconhece depois de totalmente adornado, enfeitado e colocado assim. Eu falei assim, não é, já cheguei até a falar, não é isso? Não é a mesma pessoa. Por quê? Aquela pessoa era sofrida. Então vamos tirar. Aquela pessoa era sofrida. Essa aqui, aquela pessoa era crucificada. Essa aqui, pode falar. A última lembrança que eu tenho do meu pai e da minha mãe foi no sofrimento. A última lembrança. Isso aí. A figura. Isso. O restante tudo você tem que procurar alguma coisa. Não é para lembrar, você até lembra, mas você não tem como é que era a visão. Eu vou lembrar de vocês agora, vocês saem daqui, eu estou vendo o Alessandro. Essa visão fica comigo, a última. Quando o Alessandro retornar, por mais que fique muito tempo, é essa visão que eu vou ter perfeita, a última vez que eu tive com ele. Então, Cristo se apresentou dessa forma.
Bonito? Deveria estar lindo. Os discípulos conheceram, mas eles entendiam uma coisa. O que acontecia com eles quando Jesus falava? O coração ardia. Ele falou assim, quem está falando conosco? Há alguns textos diz que os olhos estavam fechados, tipo assim, não conseguiam perceber que era Jesus. Nós paramos em que versículo? Como você está já? 21, 4. 21, 4. 21, 4, não é isso? Quem estava lendo? Eu. Então, continua. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Tudo bem. O 12. Já tinham arrumado comida, já foram lá e pescaram. Vai, o 12. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. Ai, para. É o cúmulo isso. O próprio Jesus disse: vinde, vamos jantar. Não foi assim, vinde em meu nome aqui jantar. Não, senta aí. Pô, esse peixe deve estar uma delícia, rapaz. Olha só. Não estou brincando. Deve dizer assim, Pedro, aí prova aqui, esse aqui está salgadinho. Foi assim, irmãos. Continua lendo, Silvia. Vinde, jantai. É isso. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha só. Eles não ousavam perguntar: quem és tu? Mas eles sabiam que era o Senhor, mas não era a mesma visão, entendeu? Eles sabiam, entendo esse versículo, não era a mesma visão de antes que eles tinham. Mas também Jesus ressuscitou num corpo glorioso, né? Mas não, na verdade o corpo dele foi, quando fala ele queria primícia, o corpo dele foi revestido disso. Ele é a primícia da ressurreição para você conosco. Mas era o mesmo, vê se vocês entendem, era o mesmo Jesus, com os pensamentos e lembranças de outrora. Continua, Silvia. O 13, não é isso? Isso. Vai. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Se apresentou 3 vezes, não é isso? E para finalizar, a próxima folha, ou 2 folhas, não sei, Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi Lucas. Joyce, leu 1 e o 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Emenda com 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. Ele desapareceu para subir ao céu? Não. Foi subindo. O corpo, quero chamar a atenção a isso, o corpo dele tem livre entrada para qualquer lugar. Porque ele é o Senhor, ele é a primícia. Não tem a ver com essa ressurreição da corrupção, ou seja, de voltar à vida porque Deus teve misericórdia. Mas e sim a ressurreição dos mortos para que sintamos aonde nós estivermos. Teremos sensações e sentimentos. Teremos ardente alegria de estarmos lá. A Bíblia fala que terá gozo eterno. Cantarão, olha, bendito, bendito, bendito é o Cordeiro, bendito é o Cordeiro. E pensa, Jerônimo, são bilhões e bilhões de pessoas desde o início do mundo. Para que você pensa nisso? Por que você pensa nisso? Encerra aí, Joyce. Eu parei, foi o 9, não foi? Sim. Então, o 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Continua. Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Encerramos. Vai aparecer com que tipo de corpo? Com esse corpo. Esse aí. Irmã Elizabeth, lembre-se, eu estou falando de Elizabeth, mas representando. Lembre-se, essa vida aqui vai nos entristecer se esquecermos da promessa que ouviremos lá, mesmo no local de gozo que a irmã tiver, sabe? Que eu não sei como funciona, eu sei que a Bíblia me diz. Naquele local onde você vai estar, segundo as pessoas falam, na paz do Senhor, ouvirá uma voz forte dizendo: Elizabeth, vem. Aí sim, tragada foi a morte para você. Não foi porque você morreu no Senhor. Tragada foi a morte.
Elizabeth ressurgiu. Essa esperança alimenta qualquer pessoa. Essa esperança alimentou o mendigo. Entendam bem, alimentou ele. Esse alimentou Jó, todo podre. Alimentou pessoas, falou assim, eu não quero ter nada. Alimentou pessoas ao ponto de falar assim, não quero viver. Mas eu posso viver, você não quero. Porque eu quero ter uma superior redenção, eu quero estar preparado para isso aí, porque eu sei que o Senhor vai me redimir perfeito. Amém? Nós passamos 21 minutos do horário, foi necessário. Não vamos ter louvor hoje, porque o Felipe não está aqui e queremos fazer uma coisa perfeita para o Senhor. Então, no domingo que vem, não vamos estar aqui, porque a votação minutos vamos votar de manhã. Continuamos no outro. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Mas vai continuar, ainda tem mais um estudo sobre a ressurreição dos mortos. Tem mais um, que é a outra etapa. E depois vai entrar juízo eterno. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Glorificamos, Senhor Deus, honramos, enaltecemos o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque os nossos olhos se abrem. A nossa mente consegue a compreensão que não conseguimos segundo, Senhor Deus, o nosso intelecto. Pai amado, o nosso coração seja alimentado com o desejo da concretização dessa promessa, que ainda depois de consumida a nossa carne, veremos a Deus com nossos próprios olhos. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que compreendem. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que assistem essa escola dominical e compreendem, Pai, porque não é o Jerônimo, nem nenhum homem que está revelando, mas é o Senhor que está no céu. Concede-nos graça e misericórdia, Pai, levando, Senhor Deus, os irmãos para os seus lares em segurança, e nos conceda um restante de domingo na Tua santa presença, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há de vir. Nós oramos. Amém. Amém. Estamos encerrados.